Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa segunda videoaula do quarto bimestre. Agora nós vamos falar sobre o clima e a relação do clima com as atividades humanas. O clima é um elemento natural que influencia e é influenciado pelas atividades humanas. Então, ao longo do desenvolvimento do ser humano sobre o nosso planeta, ele foi se adaptando e entendendo como é que funcionam as questões climáticas, que a gente vai estudar, e também interferindo de uma certa maneira com o desenvolvimento da nossa sociedade nos climas pelo mundo inteiro. A prática de muitos esportes, por exemplo, depende de determinadas condições climáticas para acontecer. É um dos exemplos. Em alguns países localizados na zona tropical, as atividades esportivas que dependem da neve e do gelo dificilmente são praticadas, pois os climas predominantes as inviabilizam. Então a gente tem, por exemplo, a questão dos esportes de inverno. Já em países localizados na zona temperada e polar, algumas competições esportivas disputadas ao ar livre são suspensas durante o inverno, devido à queda de neve, o frio extremo, etc., como campeonatos de futebol, devido a essa situação. Então são aí um exemplo do esporte para mostrar para vocês como que o clima influencia as atividades humanas. A gente vai ver outras influências do clima sobre as diferentes atividades humanas ao longo desse quarto bimestre ainda. Então aqui a gente tem na fotografia uma competição de vela nos Jogos Olímpicos de 2016, Paralímpicos, Então você depende aí das condições de vento e tal para esse esporte acontecer. E uma competição de esqui na Suécia que depende aí das condições de neve e de frio para esse esporte acontecer. Os diferentes tipos de moradia construídos ao redor do mundo também são adaptados às condições climáticas, mostrando também um bom exemplo da interação entre os seres humanos e clima. Então, a arquitetura, a topologia das casas, dos prédios é construída de acordo com os tipos de clima da qual se localiza em países e regiões onde as pessoas moram. Em regiões de tipos de clima com médias temperaturas baixas, podendo encontrar moradias com telhados mais inclinados. Porque em região que neva, você faz o telhado mais inclinado para não agarrar neve no telhado e assim esfriar muito a casa, que aí a neve escorre pelo telhado e cai no chão. Assim, ao não acumular a neve evita o desabamento ou a mudança de temperatura no interior da residência. Esse tipo de telhado também facilita o escoamento da água quando a neve derrete. Aí pode acumular água ali e gerar uma sobrecarga nesse telhado. Já em outros locais predominam moradias de teto plano, por ter menor necessidade de escoamento de água, em regiões de clima mais seco. A cor branca, geralmente usada nessas moradias, ajuda a mantê-las mais frescas, porque a fixação do calor é menor. Então, regiões que têm muita insolação, ou seja, regiões tropicais que o sol é muito forte, a cor branca predomina porque ela reflete mais a luz solar, fazendo com que a temperatura não seja tão quente assim. O clima também interfere em atividades econômicas, como nas atividades da indústria, do comércio, do turismo, além do preço dos produtos. Então, por exemplo, no inverno, quando as temperaturas caem, há uma procura maior por roupas de frio, como blusas, calças, meias, jaquetas, gorros, etc. E aí, as fábricas da indústria têxtil tendem a produzir mais artigos para atender a demanda da época de frio, das roupas de inverno, cobrando preços mais altos, já que a procura por esses produtos aumenta. No verão é o contrário, Então as roupas mais leves, camisetas, bermudas, saias, shorts, etc. têm maiores procura e com temperaturas mais altas as lojas fazem liquidações das roupas de inverno e mudam as vitrines. Então geralmente no inverno você compra roupa de verão mais barata, porque a demanda é maior por roupas de inverno que ficam mais caras. E no verão é o contrário, a demanda por roupas de inverno diminui, as roupas de inverno que sobram são feitas por outras opções, você compra mais barato e as roupas de verão você acaba pagando mais caro. Tem essa sazonalidade que a gente fala, essa diferença ao longo do ano em relação às estações do ano e o consumo de roupas na indústria têxtil. Isso vale para outros tipos de produto, como bebidas, ventiladores, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, sorvetes, guarda-chuva. Então, em época chuvosa, aumenta a demanda por guarda-chuva, o preço do guarda-chuva sobe. Verão, aumenta a demanda por sorvete, picolé, etc. Então, esses preços tendem a subir porque tem um aumento da demanda. Isso vale para aquecedores para o inverno, ar-condicionado para o verão e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem um exemplo da questão do telhado, que é que o telhado inclinado numa região de neve na Suíça, onde tem aqui mostrando um telhado inclinado, onde acumula neve ali. E aqui a gente tem na Grécia, que fica no mar Mediterrâneo, ali uma região mais quente, todas as casinhas ali pintadas de branco na beira do mar Mediterrâneo. É aí um exemplo. Mas a atividade onde mais o clima influencia é as atividades de agricultura. Então a agricultura é uma das atividades mais influenciadas pelo clima, desde o plantio, a colheita, a armazenagem, o transporte, a comercialização de produtos.
Então, exemplo, a produção de cacau desenvolve melhor em climas quentes, ou seja, com média anuais de temperaturas mais elevadas. A banana e o café são mais sensíveis a geadas. Por outro lado, trigo, cevada e centeio são exemplos de gêneros agrícolas, em geral mais adaptados a temperaturas mais baixas. Então, a gente tem diferentes gêneros agrícolas que historicamente surgiram no planeta, no desenvolvimento biológico do planeta, dos vegetais, que alguns são adaptados ao clima frio e outros são adaptados ao clima quente, alguns são adaptados a um clima mais seco, outros são adaptados a um clima mais úmido e assim sucessivamente. Então, atualmente, muitos produtos agrícolas são cultivados em estufas, o que diminui a influência do clima sobre a produção, assim como a irrigação, que é a técnica que diminui a influência do clima, permitindo, por exemplo, o cultivo em locais de clima mais seco. Só que essas técnicas, da qual você procura estabelecer esse desenvolvimento tecnológico para diminuir a influência do clima, tem um custo bastante elevado e não são acessíveis a todos os produtores agrícolas, principalmente os produtores agrícolas de países mais pobres que não têm condições de comprar essas técnicas para diminuir a influência do clima sobre as suas atividades. Então, geralmente, agricultores de países mais pobres dependem quase que exclusivamente do clima para o seu desenvolvimento da sua produção agrícola. Então, se tiver um ano, se um agricultor que planta um gênero agrícola, que depende do regime de chuvas, e naquele ano específico foi muito seco, ele acaba sofrendo o impacto do clima muito grande do que aquele produtor agrícola que tem condições técnicas e dinheiro para montar um sistema de irrigação e depender menos do regime de chuvas. Na pecuária, os fenômenos climáticos podem afetar a qualidade e a quantidade dos pastos, influenciando a distribuição e alimentação dos animais. A escassez de água pode reduzir áreas de pastagem e provocar queda na produção de leite e de carne. Então aqui a gente tem a influência do clima, que é uma época provavelmente de verão, as árvores todas bonitinhas ali verdes, aqui é uma época de inverno coberto de neve, as árvores perderam o verde, estão com folhas ali marrom, meio avermelhadas ali devido ao frio intenso, mostrando a influência do clima no dia a dia, principalmente do lazer, do espaço público, da maneira que o clima nos influencia. Agora vamos falar sobre mudanças climáticas. Mudanças climáticas fazem parte do ambiente da Terra desde sua origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi formada junto com o Sistema Solar e os outros planetas. Então, ao longo dos milênios, os climas foram se transformando graças a um conjunto de fatores naturais, ou seja, fatores da dinâmica da evolução do nosso planeta, que foi alterando o clima ao longo de milênios, de milhões de anos. Então a gente tem, por exemplo, atividades vulcânicas, glaciações, quedas de meteoros, que alteraram a vegetação, alterou as formas de relevo, a distribuição das águas, as circulações do gás na atmosfera, substituindo locais que tinham climas úmidos por climas secos e locais que tinham climas secos por climas úmidos, com o surgimento de desertos, florestas e vice-versa. Estudos apontam, por exemplo, que a Antártida, atualmente coberta por uma espessa camada de gelo, já foi uma floresta tropical há centenas de milhões de anos atrás. Essas transformações foram mais profundas em determinados momentos na nossa história. Ocorreram mudanças climáticas significativas, tanto em escala global como em escala regional, com períodos em que as temperaturas foram mais altas que as registradas atualmente e outros que as temperaturas foram extremamente baixas durante as chamadas eras glaciais. Então, mostrando um pouco da dinâmica do clima sobre o planeta, que transformou-se ao longo de milênios, de milhares de milhões de anos. Ou seja, o Brasil, por exemplo, onde se localiza hoje o Brasil, há centenas de anos, há milênios de anos atrás, não tinha o clima que se tem hoje. Então tem uma diferença climática que vai acontecendo aí ao longo de milênios e milhões de anos. Um exemplo, a última mudança climática regional, ou seja, numa escala que não é global, mas em determinada região do nosso planeta, ficou conhecido como Pequena Idade do Gelo, um momento ali que teve uma diminuição de temperaturas no século XVI e XVII, quando a Europa passou por sucessivas ondas de frio, que contribuíram para crises de fome e revoltas sociais. Assim, as mudanças climáticas fazem parte de um processo natural associado à história da Terra e, para definir essa tendência de alteração das condições climáticas globais e também regionais, seria necessário observar uma sequência de repetição do fenômeno por um longo período de tempo. Ou seja, a gente tem a definição climática, a gente estabelece locais que são frios, locais que são quentes, locais que são secos, locais que são úmidos e assim sucessivamente. Para a gente definir o clima, a gente tem que fazer uma observação ao longo de um período sucessivo longo de anos, geralmente 30 a 40 anos,
para identificar se aquela região, né, passou por alteração climática, né? Então, se você tem um inverno mais quente, um inverno abaixo, muito mais frio do que o normal durante um ano específico, não significa que aquela região teve alteração climática, né? A gente tem que fazer uma análise mais ao longo prazo. No entanto, nos últimos anos, vem aumentando as discussões e estudos sobre o papel que as atividades humanas desempenham na aceleração das alterações climáticas em escala mundial. Por exemplo, a ocorrência de fenômenos como chuvas ácidas, aquecimento global, efeito estufa adicional em relação pelo que a Terra já acontece e as chamadas ilhas de calor. Então, já acredita-se que desde a época que surge a Revolução Industrial e com a urbanização da nossa sociedade e o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico que aconteceu nos últimos 300 anos, que isso vem alterando e afetando o clima em diferentes regiões do mundo. E aí os cientistas, através de técnicas mais avançadas, já conseguiram identificar nas últimas décadas e nos últimos anos que realmente várias regiões do planeta estão passando por alterações climáticas advindo das atividades humanas, ou seja, não é mais alterações climáticas promovidas pela dinâmica natural do nosso planeta, e sim a influência do ser humano na alteração dos climas do nosso planeta, e a tendência é que essa influência aumente cada vez mais, né, para as próximas décadas. Agora vamos estudar algumas dessas alterações ocasionadas pelo ser humano na dinâmica do clima do nosso planeta, né? Vamos começar pela chuva ácida. O gás carbônico, vocês vão estudar isso em ciências depois, o que é o gás carbônico, se encontra na atmosfera, torna as chuvas ligeiramente ácidas já em relação à água. Ou seja, a gente comparar a água da chuva, né, com a água dos rios, etc e tal, que são abastecidos por essa água da chuva, a água da chuva ela já é um pouquinho ácida. O que isso significa? A gente tem uma coisa na química chamada pH. Então, pH você tem uma variação ali onde você tem o neutro, o básico e o ácido. Então, a chuva ácida, isso é questão mais de ciência, de química, eu não sei muito bem. Então, a chuva já é um pouquinho ácida, né? Ela já tem um pH acima ali do neutro. E aí, o que acontece? A queima de combustíveis fósseis, a gasolina queimada pelos carros, o diesel queimado pelos caminhões, né? Você tem os processos industriais que queimam também e lançam poluição na atmosfera. Essa poluição lançada pelos carros, pelas indústrias, pela queima de combustível nas termoelétricas, tudo isso gera um aumento da emissão de gás carbônico. Então, a nossa atmosfera, que já tem uma certa quantidade de gás carbônico, desde o início da Revolução Industrial há 300 anos atrás, está recebendo uma carga muito grande de gás carbônico, né? Além de outros gases, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, causando a poluição do ar. O gás carbônico, o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, eles reagem na questão química com as águas da chuva e vão tornar as águas das chuvas, que são ligeiramente ácidas, vão tornar as águas da chuva muito mais ácidas. E aí, com o aumento da acidez, o que acontece? Nem sempre a chuva ácida cai no local da onde são emitidos gases, né? As correntes de vento, as correntes atmosféricas levam essas nuvens de chuva que estão sendo gerados para locais muito distantes, a 1.000, 2.000 quilômetros dos locais de emissão de gases. Acontecendo isso, né, leva a áreas de planetas que não emitiram esses gases a sofrer a consequência desse processo, né? E assim a chuva ácida pode cair em regiões de floresta, em regiões de plantações agrícolas, né, longe das áreas industriais e urbanas que geram esses gases. E aí a chuva ácida, além de prejudicar o solo e a produção agrícola, né, diminuindo a fertilidade do solo, atrapalhando a produção agrícola, também acelera a erosão e o desgaste de monumentos e edifícios. Então a gente está tendo um desgaste hoje de edifícios construídos, monumentos construídos há 2, 3 mil anos pela civilização egípcia, civilização grega, etc., que estão sofrendo uma corrosão devido ao aumento das chuvas ácidas. Então aqui a gente tem um desenho explicando, né? Então você tem a liberação de gases na atmosfera, então aqui você tem a poluição pela emissão dos veículos, das indústrias, etc. Essas nuvens são carregadas pelas correntes atmosféricas para milhares de quilômetros de distância, né? E aí ocorre a chuva ácida em regiões prejudicando, né, a população, prejudicando as florestas e as árvores, prejudicando a produção agrícola, principalmente dos pequenos produtores que dependem disso para a sua sobrevivência. Aquecimento global e efeito estufa, né?
Então, explicar o efeito estufa. O efeito estufa é algo que acontece naturalmente no nosso planeta, ou seja, temos uma camada de gases, oxigênio, nitrogênio, pequenas quantidades de gás carbônico, de poeira, de outros gases, que cria uma camada de proteção que faz com que o calor emitido pela Terra seja retido pela essa camada de gases. Então, o efeito estufa natural permite a sobrevivência de todas as espécies de animais e vegetais no nosso planeta. Porque a Terra recebe o calor do Sol e aí a Terra se aquece. E aí depois a Terra emite esse aquecimento, né, para a atmosfera. E essa camada de gases retém esse calor que o nosso planeta armazena recebendo a luz solar e depois ele emite. Nas últimas décadas, os pesquisadores vêm apresentando dados que comprovam o aumento da temperatura média do planeta, o chamado aquecimento global. Ele é agravado pelo aumento da emissão de gases do efeito estufa. São gases emitidos pelo processo de poluição das indústrias, dos carros, né, da queima de combustível para a geração de energia elétrica, etc. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a vida na Terra. Os gases presentes na atmosfera, como expliquei, junto com o vapor d'água, a umidade, né, fazem um escudo mantendo o planeta aquecido, né, uma temperatura média de 15 graus. Se não existisse o efeito estufa, essa temperatura giraria em menos 18 graus de média, com regiões extremamente congeladas. O problema é que a emissão desses gases gerado pela poluição dos carros, das indústrias, da geração de energia, intensifica o efeito estufa, levando ao aumento do gás reter mais essa temperatura do planeta, né? Parte do aquecimento que a Terra faz, que é retido pela essa camada de gases, né? Parte vaza para o espaço. E aí, quanto mais retém, quanto mais a camada de poluição gera uma camada, né, dos gases aumenta, a camada de gases da nossa atmosfera aumenta, retém mais o calor gerado pelo nosso planeta, aumentando a temperatura e aumentando o efeito estufa natural, que é intensificado pelas ações humanas. Então aqui a gente tem explicando, né? Então, por exemplo, o Sol emite uma radiação. A radiação solar é absorvida pela superfície terrestre. A superfície terrestre absorve e emite essa radiação de volta para a atmosfera. E acontece, né? O calor aprisionado aquece a atmosfera, o efeito estufa natural. Então essa camada de gases aprisiona esse calor e reflete de volta para a superfície, mantendo o nosso planeta com condições adequadas para a vida, vegetais, animais e a vida do ser humano como um todo. O que acontece? Os gases lançados pelas atividades humanas contribuem para aprisionar o calor ainda mais. É o efeito estufa adicional, devido à questão da poluição atmosférica gerada pelas sociedades. E aí faz com que aumente a temperatura como um todo. Ilhas de calor. Esse fenômeno ocorre principalmente nas grandes cidades e se caracteriza por diferenças de temperatura entre o centro e as áreas mais afastadas, pois a área central das cidades apresenta maior concentração de construções, especialmente grandes edifícios, hipermeabilização do solo, uso intensivo dos meios de transporte automotores e poucas áreas verdes. Fatores que colaboram para que as temperaturas sejam mais elevadas do que nas áreas vizinhas. Então, uma cidade pode apresentar várias ilhas de calor espalhadas por sua extensão porque o espaço urbano não é homogêneo. Em algumas áreas há maior concentração de construções que outras, a distribuição das áreas verdes é bastante irregular, devido às diferenças de altitude, entre outros. Ou seja, né, quando você tem um aumento do concreto, do asfalto, uma hipermeabilização do solo, etc. e tal, essas construções absorvem mais calor e liberam esse calor na atmosfera, fazendo com que essa região específica tenha uma temperatura média maior, aumentando muito a temperatura dessas regiões. Então isso leva a um aumento da temperatura nessas regiões, afetando a qualidade de vida das populações que moram nessas cidades, nessas regiões que têm ilha de calor. Uma das formas mais eficazes de evitar a formação das ilhas de calor é criar e preservar áreas verdes nas cidades, pois a vegetação favorece a manutenção da umidade do ar, amenizando a temperatura. Outra possibilidade é controlar a emissão de gases poluentes por veículos e evitar a hipermeabilização do solo. Em muitas cidades são implantados telhados verdes, ou seja, hortas e jardins talhados em telhados de casas e edifícios. Então aqui nesse desenho vocês podem reparar, né? O centro comercial administrativo da cidade, devido às estradas, às ruas, o concreto, etc. e tal, e pouca área verde, acaba tendo uma temperatura média maior do que as regiões no entorno, onde tem menos casas, menos concreto, menos ruas,
e áreas de parque e produção agrícola que a temperatura tende a ser menor. Encerramos a nossa aula, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até a nossa próxima aula.